Queridos irmãos, companheiros de caminhada, estamos aqui mais uma vez para falar desta doutrina iluminativa, esta doutrina que aclara nossos caminhos, esta doutrina que faz com que saiamos daquele período outonal, do período do nosso inverno espiritual, onde os nossos sentimentos ainda se encontram enregelados pela dureza de nossos corações. Estamos ainda nesta couraça restrita às nossas crenças, aos nossos valores pessoais, promovidos que são pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância. Precisamos, caros irmãos, florir, fazer com que nossas almas entrem num período primaveril, para descobrirmos as flores no caminho, que exalam seu perfume entorpecedor, embriagante, para o prazer espiritual, ao banquete nupcial, onde ali vamos fruir as energias mais sutis deste banquete. Desta forma, trouxemos aqui um capítulo que nos fala desta primavera por vindoura, a eterna primavera por vindoura, que nos foi trazida esta primavera sob a letra incomparável de Amélia Rodrigues, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Diz a nossa evangélica Amélia Rodrigues, pois todo o seu relato, toda a sua literatura é baseada naquela época onde Jesus trouxe o evangelho do amor para a sua devida implantação. Amélia Rodrigues viveu aqueles tempos inauditos, tempos ainda incompreensíveis para todos nós que ainda estamos a viver momentos de endurecimento espiritual. Mas já divisamos esta primavera, já olhamos com carinho estas flores magníficas, estas flores primaveris. Diz a nossa irmã que ventos festivos varriam os rincões gentis daquela Galileia humilde, daquela gente simples, cantando esperanças para as almas em sofrimento. Foi passado o grande inverno glacial, inverno espiritual, sem nenhuma promessa ainda de calor ou qualquer perspectiva de claridade. Mas a vinda do Mestre Jesus fez com que explodisse as dádivas primaveris das diamantinas flores, numa inesperada sementeira de amor com imediata colheita de bênçãos. Foi exatamente o que Jesus nos trouxe. A lei de amor para todos, e não para algumas castas, alguns privilegiados. Mateus, no seu capítulo 8 e 9, nos fala exatamente com eloquência aquela inigualável e ímpar quadra primaveril, aquele momento primaveril de acontecimentos e bonanças. Aquela paisagem lindíssima é uma moldura do lago espelho,
esta moldura em cujas bordas reflete-se o amor de Jesus pelas dores humanas, pelos sofrimentos causticantes do ser humano ainda se contorcer. Mas naquelas paragens, naquelas cidades fronteiras e ribeirinhas, em cujo solo a balsamina confraterniza com os miosotes, e o trigo dourado espia da terra jovial as redes espreguiçadas ao sol, naquelas praias largas, magníficas, ensolaradas. Jesus viveu a ternura daquelas pessoas simples, da humildade. Jesus sorriu com as criancinhas, daí ele ter dito que venham a mim as criancinhas, porque é deles o reino dos céus. E de sua boca entoava as palavras de esperança, a canção da esperança, das inesquecíveis bem-aventuranças. Como disse Gandhi, se tudo terminasse na terra e sobrassem apenas as bem-aventuranças, tudo estaria resolvido. Por aqueles sítios humildes de pobreza, de festa natural, suas mãos, as mãos benevolentes arrancaram das aflitivas conjunturas, daquelas enfermidades retificadoras, cumprindo a lei de causa e efeito, os que se desviaram do caminho nobre traçado pelo amantíssimo Pai. Eram os trânsfugas do passado. Mas Jesus os emulava, os animava para o crescimento moral, pelas trilhas do futuro. Isso cabe a todos nós, porque carecemos desta moralidade, carecemos desta semente que se transformará em flor para prosseguirmos nas trilhas do futuro. Ainda repercutia com muita emoção naquelas criaturas, nos ouvidos de suas almas, tudo que Jesus falava, mas também exemplificava. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Seus artigos, seus parágrafos luminosos de esperança que foram apresentados no monte, ao ser proclamado naquela época o imortal estatuto da era nova da humanidade do futuro, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que estão em nós, como sementes que precisam ser regadas e adubadas para se transformarem naquelas flores primaveris que tanto almejamos. Todos que ouviam aquelas palavras doces, penetrantes, não haviam ainda retornado ao chão das suas necessidades habituais, porque todos estavam irrigados pelas vibrações sublimes do governador planetário. Quando ele, então, descendo do cerro, foi solicitado, já numa primeira investida, por um leproso que disse, o adorava, e dizia ao mestre, Senhor, se quiseres bem, podes tornar-me limpo. Vejam aí já a fé recrudescendo, porque todos carregamos a fé divina em nós, para que possamos recrudescê-la. A fé raciocinada, a fé que compreende a desdita momentânea, o infortúnio passageiro, encontrando significado para a dor, sabendo que tudo isto cessará, mediante a nossa transformação, daí Jesus ter dito, vai, não voltes a errar, para que não te suceda coisa pior.
Então esta fé que era identificada por Jesus, daí ele ter dito: eu não te salvo, a tua fé é que te salvará. Então este leproso que disse: podes tornar-me limpo, porque já divisava esta esperança, esta fé dentro de si, dentro da compreensão que lhe cabia. E Jesus quis, porque o leproso também queria. E daí ficou liberado da sua carga pútrida. A ação de Jesus fortalecia a palavra do leproso. Esta palavra que era consubstanciada pela sua fé, pelo seu entendimento, pelo seu arrependimento, porque arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O amor de Jesus era mais forte do que a voz. A voz tinha poder. A voz de Jesus e a voz do leproso em conjunto. Mas o amor era exatamente o combustível maior para que as curas se processassem. A voz era suave e doce, mas o amor era poderoso. O amor era vital. O passado, os nossos comprometimentos jugulam o criminoso. A algema disciplinadora. Ainda necessitamos tanto desta algema que nos disciplina para a nossa transformação, para o nosso esforço. Mas o amor libera o precito, libera o criminoso, o réu, para resgatar numa ação benéfica aquele delito infeliz. O amor cobre a multidão de nossos pecados. Não deseja o Senhor os holocaustos. Entretanto, Ele esparze a misericórdia para todos nós. Há muita dureza no mundo e terrível crueza nos corações. O ser humano ainda pulsa nesta faixa vibratória de dureza, olhando para si próprio, para os interesses pessoais, e muita crueldade ainda no coração. Ele, Jesus, dulcifica tudo isto. Ninguém foge à culpa, nem se evade do ressarcimento. Quando falamos de culpa, não a culpa tormentosa, que flagela a criatura, que não pode errar, que não pode falhar. A fixação da culpa de um ser que não admite suas faltas, mas o reconhecimento das suas faltas, assumir a culpa para o devido arrependimento e reparação das suas faltas. Código penal da vida futura. O amor de Jesus nos toca nas nossas zonas mais sublimes, os nossos arcanos espirituais, fazendo eclodir dali as primeiras fagulhas, as primeiras filigranas de luz para o trabalho de reconhecimento, o alto amor. Por isso o amor de Jesus anima os ferreteados a que se reencontrem e reparem seus erros. Caminho eficaz para todos nós, a reparação de nossos erros, a transformação, a reforma íntima, ajudando suas vítimas e por elas fazendo-se amar. Há expectativas atordoantes nos comensais da Boa Nova, em delineamento. O monte seria simbolicamente o mastro da bandeira de paz, desfraldada nas insuperáveis bem-aventuranças. As montanhas que temos que remover de todos nós para encontrarmos o cume, o ápice das montanhas, que é a nossa condição espiritual mais elaborada, mais sutilizada,
E para isso temos que cumprir suas lições de inestimável valor, as lições que Jesus nos deixou para a nossa completude espiritual, que são as bem-aventuranças. Em Cafarnaum, prosseguindo com os elos da cadeia do sofrimento que ele rompe, um centurião acerca-se de Jesus e intercede pelo seu criado paralítico. Diz Amélia Rodrigues que é uma confiança infantil naquele centurião, impressa numa seriedade adulta. Um indivíduo sério, com uma confiança infantil, que transparecia naquele homem que comandava outros homens. Assim era as centúrias daquela época. Mas vejam a fé deste centurião, claramente unida, claramente comungada com a fé do seu criado, que despertara daquela inércia, o despertar da consciência, reconhecendo a sua dor, que vinha através das agruras do sofrimento, daquela enfermidade. Jesus então se propõe, como sempre o fazia, a ir curar o enfermo. Porém, aquele homem que se acostumava à autoridade, à hierarquia, pede-lhe que mande um dos seus subordinados. E a sua vontade se faria, e Jesus assim o respeitou. Assim fez-se. Jesus ordena e esse obedece. Este quer e esse aquece. Vejam aí a comunhão, a conjugação de fatores, o poder do amor de Jesus, a fé do centurião, interconectada com a fé do seu criado. É este conjunto sistêmico, absoluto, mostrando que todos nós estamos interligados. Assim tudo se procede. Jesus é autoridade e os espíritos atendem. Não há maior autoridade do que aquela que lhe é própria, autoridade espiritual. Jesus tinha essa autoridade, esta firmeza, espírito puro na sua plenitude e na sua completude, que ele adquiriu e que não foi concedida por empréstimo e que jamais pode ser retirada. A fé é uma energia vital, de vital importância, porque a fé remove montanhas. A fé sem obras é morta em si mesma. Esta fé é baseada na razão, na lógica, e não a fé dogmática, mas a fé que entende, que renuncia, que se resigna, que se pacienta, sabendo que tudo passará mediante nossos esforços. Porque esta fé irradia vibrações poderosas que vão atingir lá o fulcro das nascentes, que produzem os acontecimentos aí agindo. E Jesus disse então ao centurião: vai-te, disse ele ao amigo, o amigo ao amigo confiante, e como tu creste, assim te seja feito. Foi curado o servo do centurião. E já no lar de Simão, onde ele se recolhe por um pouco, a febre arde na velha sogra do querido pescador, que se aflige diante desse quadro febril. Jesus, tocando-a, restitui-lhe o equilíbrio térmico. Irradia-se a inapagável luz dos séculos. Mais uma vez comprovando que Jesus concede o seu amor. Jesus irradia suas vibrações de luz. Jesus irradia aquelas energias curativas. Mas a sogra também do pescador, entendendo e compreendendo a sua desventura,
a sua dificuldade, já numa fé ainda muito pueril, mas já existente, de que tudo passará, de que tudo, em verdade, se dissipará mediante a compreensão que ela já adquiria, a fé que verdadeiramente salva. Nunca mais a noite se fará total com a vinda de Jesus. Chegam obsidiados por espíritos infelizes, suas vítimas, seus cobradores. Não há ali separação entre os mortos e os vivos, nesse processo de interligação de nós encarnados com os desencarnados, pela lei da sintonia, pela lei da afinidade espiritual, unidos que somos por vínculos sentimentais afins, por compromissos do passado, a que se atrelam no carro da vida. Sua palavra, a palavra que abala, que toca, que faz com que se reflita aqueles primeiros raios, aquelas primeiras réstias de luz, como medicação que vai atingir as ulcerações morais e, através das mudanças pessoais, haverá a natural cicatrização. Jesus ampara o cobrador, antes ultrajado, auxilia-o a ser feliz pela prática do perdão, informando que o calceta não fugirá de si mesmo, estará íncito na lei de causa e efeito, na lei de ação e reação. Eram exatamente as prédicas de Jesus para convencer os cobradores, daqueles que foram prejudicados, informando-os que se foram prejudicados é porque também prejudicaram. Um deseja segui-lo, achando que seguir Jesus atingiria os gozos e comodidades, o seguir apenas material e não espiritual. Mas como Jesus não tinha uma pedra para pôr a cabeça, apesar das raposas terem covis e as aves do céu ninhos, o candidato ainda lhe faltando o conteúdo, a fé, a determinação, a incorporação, ele acabava se desiludindo, porque era portador de uma ilusão, buscando gozos e comodidades, foi-se embora. Outro pretende também se dar. Todavia, quer antes enterrar o pai cadaverizado. Não há tempo para simulações. A vida transcende ao corpo. E ele não se deu. Isto é um simbolismo, não que não tenhamos que enterrar nossos pais. Mas Jesus fala alegoricamente, figuradamente, mostrando que não nos devamos preocupar tanto com as coisas materiais, com as normas, com as leis humanas, mas sim com as leis espirituais. E o lago-mar se acerena, exalta-se, e, no entanto, todos na barca temem, menos Jesus, que dorme ou parece dormir. Ante aquele temor geral, aquele receio geral, a sua voz branda acalma as ondas, orientando os encarregados das forças vivas da natureza para que tranquilizassem as águas. Mostrando aí claramente nesta passagem a insegurança, o medo dos apóstolos, porque sabemos onde há medo há desejo. Temos medo daquilo que desejamos e desejamos daquilo que nos faz medo. Mostrando que os apóstolos ainda estavam arraigados às coisas da vida, às normas da vida, às leis da vida, aquilo que era traçado, que ainda lhes faltava a parte espiritual,
Ainda lhes faltava coragem para adentrar os portais do além-túmulo, caso isso fosse necessário. Paralíticos, endemoniados, cegos, cataléticos, a hemorroíça, aquele mudo por ação obsessiva, todos procuravam Jesus por conta das dores excruciantes. As provações cedem lugar ao pagamento pelo trabalho do amor, único caminho que cura, único caminho que transcende a criatura aos páramos celestiais, a lei de amor. Eram todos, ontem como hoje, doentes da alma, desejavam apenas a cura para seus corpos, a resolução dos problemas, das dores emergenciais, físicas, e não a cura espiritual. O Mestre fazia cessar os efeitos de seus erros, sarando a matéria, mas por já encontrar aqueles primeiros raios da verdadeira fé, a fé de compreensão, de entendimento. Daí ele sarava a matéria. Entretanto, oferecia-lhes a diretriz evangélica, a verdadeira terapia para o espírito, única medicação para eliminar os sofrimentos, a transformação. Sermos criaturas melhores, homens de bem. O amor de Deus, que se refletia em Jesus, não tinha limite. Prosseguirá na sua jornada a música da esperança para todos os desesperançados, a substituir a litania, a ladainha da loucura e da miséria. A responsabilidade do resgate sobrepõe-se à cobrança cega. O resgate espiritual. O resgate que fará com que nós nos esclareçamos e não aquela cobrança que sempre o fazemos para atender os nossos interesses pessoais. O homem desperta para os compromissos que lhes cabem. Os remotos tempos entenderão e melhor farão entender o Mestre e sua mensagem. Quantos ainda estão longe de Jesus, desse domicílio maior, dessa zona crística que está em todos nós. Entender o Mestre requer realmente uma abertura espiritual para entender a real mensagem que ele nos deixou. Somente o amor e pelo amor o homem se libertará. O que significa esta libertação? Significa a libertação dos seus padrões, consistentes ainda, arraigados, empedrados. Por isso temos que ter o processo reencarnatório para dizimar todas essas pedras. Daí ele ter dito que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Esta é a libertação do homem espiritual, através do amor que se inicia no alto amor. Os pecadores são um campo para a semente de vida eterna, e os caídos, sem alternativa de soerguimento, fazem-se adubo para a própria recuperação ante a oportunidade feliz do Evangelho. Ainda transitamos como caídos, como pecadores, por esse campo ainda infértil, para fertilizarmos este campo, o verdadeiro adubo. Isso acontecerá pelo desenvolvimento senso-moral da criatura, que acontecerá inevitavelmente, inequivocamente, pela reencarnação, pelo entendimento, pela inteligência, pela expansão do livre-arbítrio, pela compreensão do bem e do mal. Não é o amor de posse, não é o amor que comanda, não é o amor egoístico, não é esse o amor que renteará
com esse imensurável amor. Este imensurável amor está acima deste amor ainda possessivo que ainda nos envolve em suas forças. Aquele período primaveril não se repetiu, foi único, aonde Jesus esteve palmilhando esses caminhos, deixou suas marcas indeléveis. Nem volverá a acontecer da mesma forma e sim de outra, que é exatamente as lições de Jesus que deverão participar da evolução e, consequentemente, ampliando o nosso lastro espiritual. São as sementes que ainda estão dormindo no solo da quadra outonal, em que todos nós, almas em curso, em evolução, se demoram, para depois então emergirem em embrião, reflorindo ao claro sol da era nova, da eterna primavera que já começa. Fazemos aí uma alusão a este período que estamos aqui enfrentando, o planeta de regeneração que desponta como um planeta primaveril. Por isto, a transição, ainda dolorosa, por conta da incúria, da imprevidência, do atraso espiritual de grande parte das criaturas. Que possamos, companheiros, entender, compreender o Evangelho do Cristo, que nos traz imensuráveis lições para prosseguirmos indômitos, corajosos, diante de momentos difíceis, diante de momentos dolorosos, mas que sabemos que esta quadra primaveril surgirá, trazendo através das suas flores aquele aroma e aquele odor anestesiante para os nossos espíritos que descansarão, não descansarão na inércia, mas de suas dores, aquelas dores penetrantes, mas que farão surgir, dentro de uma abertura espiritual, a esperança e a fé, já que serão vigentes neste planeta de regeneração. Que Jesus nos abençoe, companheiros. Graças a Deus por estarmos aqui compartilhando as lições do Mestre. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Que assim seja.